Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 42. A missão dos 12 apóstolos. E chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Caanita, e Judas Iscariote, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis até conduzido à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a ele e aos gentios. Mas, quando vos entregares, não estejais cuidadosos de como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguires nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram
Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não o temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais aos que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceito, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Oh, glórias, né? Se você der apenas um copo de água para um discípulo, você não vai perder o seu galardão. Oh, glórias, né? E eu quero que você medite nessa palavra. Leia, releia, deixa Deus falar com você. Porque o nosso Deus, Ele te ama. E Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar. E Ele deixou no lugar de Jesus os apóstolos, os discípulos, né? Que hoje são os bispos, as bispas, os pastores, as pastoras. São as pessoas que ministram a palavra de Deus, que levam a palavra de Deus. E Jesus deixou bem claro que Ele morreu pelos pecadores, do qual deles somos um de nós, não é verdade? Então, que Deus possa estar aí no seu lar, que Deus possa te dar sabedoria, que o Espírito Santo de Deus possa estar aí dentro de você, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe e que o seu lar seja um pedacinho do céu.